seria raiz quadrada de A elevado a 3, raiz quadrada de A elevado a ao quadrado elevado a 3. Aqui tem várias formas de você fazer. Se você já eliminar o radical que você pode, se não quiser, você pode fazer assim, ó. 2 vezes 3, 6. A elevado a 6. 6 dividido por 2, 3. Então, sai A elevado a 3. Como eu não sei o valor de A, que é uma incógnita, então jamais eu poderei elevar o A a 3 e dar um valor numérico como resultado. Tá certo? Então, como é que está aqui? Então, fica A elevado a 6, aí A elevado a 3. E o último exemplo, esse aqui. E antes de eu mostrar aqui, eu vou fazer para vocês verem. Tá certo? Vamos lá. Então, aqui diz o seguinte, ó. Vamos aqui. 6 raiz quadrada de 4 mais x elevado a 2. Então, 6 raiz quadrada de 4 mais x elevado a 2. Então, vamos lá. 6 elevado a 2 é 36. E vamos elevar o que tem dentro do radical. 4 mais x elevado a 2. 4 mais x elevado a 2. Tá certo? 36 vezes 2 dividido por 2 dá 1. Então, sai 4 mais x. Pronto. Se você quiser eliminar os parênteses, você elimina. Se não quiser, você pode deixar assim, depende da resposta. Eu já poderia fazer direto 6 elevado a 2 dá 36. E riscar esse 2 com esse e sair logo 4 mais x. Poderia. Você é quem escolhe, tá certo? Então, vamos ver como é que está aqui. Aqui está assim, ó. 36, fica desse jeito. E o resultado é esse. E por último, vamos para... Pode fechar a radiciação, Pedro? Vamos fechar a radiciação, que é rápido. Não tem o que fazer, não. E a última parte do slide, para na próxima aula a gente começar um novo assunto, seria racionalização. Racionalização vocês não podem deixar de ver. Que chova ou ficar sol, tá certo? Então vamos lá. Hein? Vamos lá. Radiciação com radicais. A radiciação com radicais é realizada quando se calcula a raiz qualquer de um determinado radical. Então, eu posso calcular a raiz de um radical? Pode. Você pode sim. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha assim, ó, só um exemplo. Certo? Ó, raiz de 2. Pronto, eu tenho isso aqui. Eu posso pegar e calcular a raiz quadrada de raiz de 2. Pronto, desse jeito aqui. Se eu quiser, eu posso calcular a raiz cúbica de raiz de 2. E eu posso fazer isso com qualquer número. Tá certo? Então, a gente faz isso com qualquer número. Tá certo? Isso se chama radiciação de radicais. Então, como é que eu faço? Então, vamos lá. É simples. Tá certo? Vamos aos exemplos aqui. Ó. O primeiro exemplo diz o seguinte. Raiz quadrada de 8. Você lê assim, ó, raiz quadrada de 8. Você lê de fora para dentro. Raiz quadrada de 8. Então, por exemplo, se tivesse assim, ó. Vamos lá. Como é que você lê? De fora para dentro. Raiz quadrada de raiz quadrada de 8. Vamos supor que tivesse aqui, ó, um cubo. Raiz quadrada de raiz cúbica de raiz quadrada de 8. Então, você ia ler assim. Mas como o Enem pede para você ler, né? Então, vamos aqui. Raiz quadrada de raiz de 8. Raiz quadrada de 8. O que é que você faz? Para você calcular a raiz quadrada de 8, você tem que deixar em função de um só radical. Em função de um só radical. Então, o que é que você faz? Para você deixar em função só de um radical, é só você multiplicar os índices. É só você multiplicar os índices. Quando você multiplica os índices, então vai ficar. O índice é 2, o índice é 2. Então você multiplica. 2 vezes 2, 4. Então isso aqui se transforma em raiz quarta de 8. Aí 8 tem raiz quarta? Tem não. Exata não. Tem exata. Dá para simplificar? Dá não, porque 8 é 2 elevado a 3 e o índice agora é 4. Então não dá. Então, conclusão. A raiz quadrada de 8 é raiz quarta de 8. Tá certo? Então, é simples. Então, por exemplo, próximo exemplo. Raiz quadrada de raiz cúbica de 729. O que é que eu faço? É só multiplicar os índices. O índice aqui é 2 e o índice aqui é 3. 3 vezes 2, 6. Então, raiz sexta de 729. Tá certo? Próximo.
Aí vamos lá. Não, aí voltando aqui. Aí, 729 tem raiz cúbica? Tem raiz sexta? Tem. Então a raiz sexta de 729 é 3. Aí como é que eu faço, professor? Você pega 729 e fatora. E você descobre. A gente já estudou isso. Tá certo? Então, conclusão. Aí, 3 vezes 2, 6. Raiz sexta de 729. Tem raiz sexta? Tem. É 3. Então, conclusão. A raiz quadrada da raiz cúbica de 729 é 3. Esse aqui, você tem raiz quadrada de 2, raiz de 5. Mas vamos lá. Como é que eu faço? Eu multiplico os índices? Não. Porque agora tem um coeficiente diferente de 1 à frente do 5. Antes aqui era 1. Tá certo? Antes aqui era 1. E o 1 não faz diferença. Por quê? Porque o 1 é neutro na multiplicação. Então, 1 vezes raiz de 8 é raiz de 8. Então, não vai alterar em nada. Mas quando tem um coeficiente diferente de 1, que não seja 0, porque se for 0, tudo é 0. Aí, conclusão. Aí o negócio pega. Torna-se mais difícil? Não. Você vai ter que pegar esse 2 e botar para dentro do radical. Você vai ter que pegar o 2 e botar para dentro do radical. Só isso. Tá certo? Então vamos lá. Como é que você bota o 2 para dentro do radical? É simples, olha. 2 elevado a 2 dá 4. 4 vezes 5, 20. Aí agora o que é que você faz? 2 vezes 2, 4. Então raiz de 20. Pronto. 20 tem raiz quarta? Tem não. 20 dá para simplificar? Dá não, porque 20 é 2 vezes 5, é 2 elevado ao quadrado vezes 5. Então não dá para simplificar. Então o que é que você faz? Quando você tiver um coeficiente à frente do radical nessa situação, então você tem que botar para dentro, tá certo? Se for 1, não precisa não, pelo amor de Deus. Tá certo? Então vamos lá. Então eu botei. Então, 2 vezes 2, 4, raiz quarta de 20. Certo? Eu já botei de forma direta, mas mostrei você como fazer. Tá certo? E pronto. Aí aqui a gente termina com a revisão. Essa revisão eu farei na próxima aula. Pedro, na próxima aula eu termino a questão de racionalização de radicais e resolvo as questões para eles verem, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima terça-feira, ou seja lá o dia que for, e não saia de casa. Tchau.